Dia 26, fazendo devocional, uma vida com propósitos com vocês. E o tema de hoje é crescendo por meio da tentação. Gente, antes de eu ler e eu começar a falar, eu queria pedir para vocês, do fundo do meu coração, se vocês podem já deixar um like nesse vídeo, porque o YouTube vai entender que vocês estão gostando e ele vai entregar para mais pessoas. Então eu conto com vocês aí, com o like de vocês, tá? O versículo base está em Tiago 1:12. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. O tema central para hoje é: toda tentação é uma oportunidade de crescimento espiritual. É uma oportunidade para fazer o bem. A tentação, ela pode ser uma pedra de tropeço ou um degrau para amadurecimento espiritual. A escolha ela é minha e a escolha ela é sua. Que ela seja uma pedra de tropeço e a gente fique ali parado, ou que a gente avance e suba mais um degrau no nosso crescimento espiritual. E como que isso acontece, né? Como que ela se torna o crescimento espiritual? Quando a gente escolhe fazer o bem em vez de pecar, a gente está desenvolvendo um pouco mais o caráter de Cristo. Então, quando você escolhe o bem, você desenvolve um pouco mais o caráter de Cristo e você cresce espiritualmente. E, gente, Deus usa situações que a gente é tentado para agir de forma oposta aos frutos do Espírito. E quais são, os frutos do Espírito? Eu vou ler para vocês. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ter os frutos do Espírito, agir com os frutos do Espírito, é ser semelhante a Cristo. E eu vou ler aqui para vocês o autor trouxe alguns exemplos de como a gente é tentado, né? Por exemplo, Deus nos ensina a amar pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco não exige caráter nenhum, não exige esforço, né? O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nós nos voltamos para Ele, porque a felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria, ela se fundamenta num relacionamento com Deus. A gente aprende a verdadeira alegria quando no meio da aflição a gente se volta para Deus. E ainda assim, a gente sai com júbilos de alegria, né? Depois de estar na presença de Deus. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, não fazendo que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de confusão e insegurança. A paciência, ela é desenvolvida em situações nas quais nós somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira por causa de nosso pavio curto. Gente, esse aqui eu sou tentada sempre, tá? Com a paciência. Inclusive, quem é impaciente, não peça mais paciência para Deus, porque você vai ser colocado à prova em situações que você é forçado a esperar e enfrentar essa tentação. Então, eu não oro mais pedindo paciência. Em nome do Senhor, eu já sou uma pessoa paciente. E por que, que existem essas tentações? Porque a gente não pode afirmar que a gente é bom se a gente nunca foi tentado a ser mal. A gente não pode dizer que é fiel se a gente nunca foi tentado a ser infiel. A integridade, ela é construída ao derrotar a tentação da desonestidade. A humildade, ela cresce quando a gente se recusa a ser arrogante. A perseverança, ela é desenvolvida sempre que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Lindo, né? E aqui o autor traz, sobre a tentação. Como que ela acontece, Existe um ciclo para a tentação e ela acontece com o desejo interno, com a dúvida, com o engano e com a desobediência. O que é o desejo interno, Tudo começa dentro de nós, um desejo, uma inclinação. Então, o inimigo, ele apenas vai explorar isso que já está dentro do nosso coração. A dúvida, O Satanás, ele sussurra mentiras que nos fazem questionar da palavra de Deus. O diabo quer que a gente duvide do que Deus já disse sobre o pecado. Aí a gente vai pensar assim, mas talvez isso nem seja pecado, Talvez eu escutar essa fofoca aqui, talvez não é pecado, é de boa. E aí que começa o ciclo da tentação. Ele age também por meio do engano. Ele apresenta o pecado pra gente como algo atraente e nos esconde as consequências, obviamente. A tentação, ela parece ser inofensiva, mas ela é uma armadilha que vai fazer a gente cair no pecado, caso a gente não consiga resistir, E a desobediência, que é o ciclo final da tentação, que é quando a gente cai,
quando a gente transforma a tentação em pecado. E quando o autor trouxe esse ciclo da tentação, ele também já trouxe motivos ou formas de a gente superar a tentação. Só que antes de eu falar sobre superar a tentação, né, quais são as estratégias para vencer, eu queria lembrar que ser tentado não é o pecado. Jesus foi tentado e não pecou. O problema não é a tentação, o problema é quando a gente cede, quando a gente desobedece, que é quando a tentação se transforma em pecado, né? Então, sentir-se tentado não significa que é uma fraqueza espiritual, gente. Inclusive, nós vamos ser tentados, porque se a gente não for tentado, o diabo não está fazendo o trabalho dele. E se a gente não está sendo tentado, algo de errado está acontecendo nas nossas vidas. A gente está fazendo algo de errado. Se você está sendo tentado, você está no caminho certo. Porque o diabo está tentando te tirar do caminho certo, te colocando no caminho do pecado. Deu para entender, né? E agora a parte boa, né? Quais são as estratégias para a gente vencer a tentação? O primeiro é, recuse-se a ser intimidado. A gente tem que observar em quais áreas da nossa vida a gente é mais vulnerável, porque existe. E o Satanás conhece os nossos pontos fracos e ele vai tentar explorar esses nossos pontos fracos todas as vezes. O autoconhecimento, ele é importante e essencial para a gente conseguir estar preparados e resistir. O ponto 2 é reconhecer o seu padrão de tentação e se preparar. Que é o quê? É estar atento aos ambientes, pessoas, hábitos que favorecem a tentação. E tem, gente. Existem pessoas que você vai ter que tirar da sua vida por um tempo até que você esteja firme para que não caia em tentação. Existem lugares que você não vai mais poder ir para que você não caia em tentação. É reconhecer esse padrão e falar assim, opa, se eu não quero pecar, eu vou dar um basta por hora, até que isso não seja mais um ciclo vicioso, até que eu ir lá não me faça pecar. E se te faz pecar para sempre, exclua esse lugar, essa pessoa da sua vida. Não dá para você ter por perto algo que vai te fazer cair em tentação. E o que eu vou ler sobre isso, né? Na verdade, quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentá-lo. Pergunte a você mesmo, quando sou mais tentado? Em que dia da semana? A que hora do dia? Pergunte, em que lugar sou mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa do vizinho? Num bar? No aeroporto? Num hotel? Fora da cidade? E pergunte também, quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Amigos? Colegas de trabalho? Uma multidão de estranhos? Sou mais tentado quando eu estou sozinho? Pergunte também, como normalmente estou me sentindo quando estou mais tentado? Pode ser que você esteja cansado, solitário, entediado, deprimido, sob pressão, ou talvez quando está magoado, zangado, preocupado, ou ainda após um grande sucesso ou um momento de enlevo espiritual. E por último, gente, peça ajuda a Deus. E essa parte eu achei muito legal, vou ler porque é muito importante. Em outras ocasiões, ficamos envergonhados de pedir o auxílio divino porque continuamos a ceder à mesma tentação repetidas vezes. Deus, porém, jamais se irrita, nem se aborrece ou perde a paciência se continuamos a recorrer a Ele. Recorrendo a Ele. A Bíblia diz, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. Onde está a graça de Deus? Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. E antes de terminar, eu queria afirmar uma coisa que é, você se torna mais semelhante a Jesus toda vez que você enfrenta uma tentação. E antes de ir para o quadrinho, eu quero ler aqui uma parte que falou comigo, porque eu me identifiquei, isso já aconteceu comigo algumas vezes, que é, às vezes, quando você está orando, Satanás sugere um pensamento mau ou bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme as suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com indagações do tipo, como eu pude pensar uma coisa dessas neste momento? Considere isso uma distração provocada por Satanás e volte imediatamente a se concentrar em Deus. Interessante, né? Eu senti que eu precisava ler essa parte, porque com certeza alguém aqui vai ouvir e vai estar se identificando, às vezes vai estar se sentindo mal. E eu queria dizer para você que volte a se concentrar em Deus. E agora para o nosso quadrinho, né? O tema para reflexão, toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. O versículo para memorizar é, Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação
e no final receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos que o amam. Tiago 1,12. Pergunta para meditar é: que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar a minha maior tentação? E é isso, gente. A gente se vê amanhã, no dia 27.